Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Cima. Eu, Dedé, vou estar aqui nesses novos episódios apresentando o podcast todo dia aqui com um professor, um profissional diferente para poder trazer informações para você que quer ficar antenado no mercado de trabalho, quer conhecer um pouquinho mais dos cursos técnicos e profissionalizantes. Então, venha com a gente que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Aproveite aí, já se inscreva no nosso canal, clique lá no sininho para poder receber as notificações de novos episódios. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, né? Ele é conhecido aqui no Adélia como Medeiros, mas professor Reginaldo Medeiros da Silva. Tudo bem, Medeiros? Tudo ótimo, Dedé. É um prazer estar aqui com vocês, né, na instituição maravilhosa aqui a qual hoje eu represento, para a gente bater um bate-papo aí, falar bastante aí sobre a educação profissional. Estou muito motivado aí para espalhar aí, divulgar aí um pouquinho do que eu conheço com os nossos estudantes. Olha, eu vou falar um pouquinho aqui da formação do Medeiros. Ó, tem até que ler aqui porque é bastante coisa, né? Então o Medeiros ele é técnico em segurança do trabalho, técnico em edificações, ele é graduado em administração de empresas, ele é engenheiro civil e fez agora recentemente a licenciatura de matemática. Ele também tem uma pós em engenharia da segurança do trabalho e também ele tem um MBA de gestão de projetos. E, Medeiros, vou começar a falar aí para você, para o pessoal, né, conhecer um pouquinho mais, bater o nosso papo. Como é que foi o início da sua carreira? Você saiu do técnico, já foi para o mercado de trabalho? Como é que foi? Não, Dedé, foi impressionante, né, pessoal? Isso não é nada o que você leu aí, viu, Dedé? Na verdade, isso é uma construção de carreira. Como qualquer profissional, eu tenho dúvida que busca isso, né? Na verdade, eu iniciei no curso técnico, eu sou oriundo de escola pública, né? E desde já quero motivar os jovens estudantes aí que puderem não ficarem preocupados com o ensino público, né? Para você chegar numa escola de qualidade como a Escola Técnica Adélia, fazer um curso técnico e etc. Você fez o técnico concomitante com o ensino médio, junto com o ensino médio, ou você fez o ensino médio primeiro, depois você fez o técnico? Não fiz, Dedé, concomitante. Na época não tinha essa modalidade, né? Foi lá no início dos anos 90 e tal. Eu terminei o ensino médio e aí logo que terminei, eu consegui um trabalho na indústria da construção civil, tá? E lá na indústria da construção civil, eu consegui discutir bastante com os colegas e lá na construção civil uma série de profissionais me aconselharam a fazer o curso de edificações. Eu não tinha noção ainda da capacitação técnica, da importância da capacitação técnica. Iniciei aí na edificações e concluí o curso no Centro Paula Souza. Então uma coisa puxou a outra, né? Você fez o técnico em segurança do trabalho, foi para a construção civil e aí acabou caindo no técnico de edificações. Exatamente. Aí o que aconteceu? A construção civil é o maior celeiro aí de problemas, vamos dizer assim, relacionados à segurança do trabalho. E aí foi aonde eu vi oportunidades de me desenvolver profissionalmente. É Tá? engraçado que quem faz segurança do trabalho, né, é uma área muito grande. O pessoal pensa que vai trabalhar só ali na construção, nas obras e tal, mas nós temos aqui a área portuária, que é uma área que abrange, né, e precisa de muitos profissionais, não é verdade? Técnico e segurança do trabalho. Dedé, é fundamental. A gente tem um gap muito grande de profissionais, né, da área da segurança do trabalho. No Porto, a gente não tem noção do tamanho desse mercado. Eu sempre falo para os alunos, quando eu tenho oportunidade, eu comento com eles que a gente não tem noção do mercado que está no nosso lado, né? Além do Porto, a gente também tem muitos problemas desse profissional na indústria, né? Depois a gente vai conversar mais adiante, mas a indústria também é um mercado muito grande desses profissionais cuja mão de obra é carente. Quando nós escutamos lá no Jornal Nacional o pessoal falar, olha, falta qualificação técnica no Brasil. O que isso quer dizer? Né? Isso eu posso falar no meu dia a dia profissional. Nós temos muitos diplomados, muitos, inúmeros,
mais qualificados, essa aferição, essa verificação você vai ver no dia a dia do profissional, Dedé. E realmente a gente tem muitos problemas. E o pessoal, a gente fala de indústria, né? E indústria aí é uma gama muito grande, vai desde das montadoras de automóveis, né? Indústria alimentícia, todas essas grandes indústrias onde há muito trabalhador precisa do técnico em segurança do trabalho, não é verdade? Não tenha dúvida disso, viu, Dedé? É uma área fantástica. Eu tive a oportunidade de trabalhar e até hoje converso com alguns colegas, né, atuantes aí na segurança do trabalho. E nós temos esse curso aqui, que bom, né? É, muitos profissionais trabalham, vejam só, em grandes frigoríficos e também no agronegócio, viu, Dedé? Então é um campo gigantesco. Até estava falando com uma colega que se formou comigo no técnico há um tempinho atrás, e veja só, ela trabalha para uma grande rede de bancos, de instituições financeiras. Ela é uma técnica de segurança, hoje ela é uma supervisora de segurança líder dessa rede. Viaja o Brasil inteiro e olha, Dedé, eu posso te afirmar, os rendimentos são bem satisfatórios. Muito A gente satisfatórios. fala muito isso aqui no Adélia, né? O técnico, a mão de obra do técnico, ela está em falta no país. E por isso ela é muito valorizada, né? E assim, Medeiros, você saiu lá do ensino médio, a gente já sabe que você fez o técnico em segurança do trabalho, depois o técnico em segurança do trabalho te levou a fazer o técnico em edificações, mas que desafios que você enfrentou no início da sua carreira quando realmente você saiu da sala de aula, foi para o mercado de trabalho, foi lá botar a mão na massa, foi colocar o que você aprendeu, né, em prática? Como é que foi? Que desafios que você enfrentou? Dedé, extremamente desafiador. Eu confesso que no dia que eu cheguei na empresa que me deram o uniforme e o capacete, Coração gelou. gelou e eu falei, pessoal, eu acho que eu vou voltar. Na verdade, foi um desafio muito grande, né? Porque eu iniciei na área da construção civil, mas já dentro da indústria, né? A minha início de carreira foi logo na indústria. Imagina só, muitas pessoas com uma cultura totalmente diferente, onde você tinha que tomar muito cuidado, aí você falava, não, nossa, eu aprendi isso na sala de aula, mas eu não posso falar para o mestre de obra, eu não posso falar para o encarregado, então você tem que ter todo um jeito na comunicação. Então, a minha barreira principal foi tentar verificar como que cada profissional poderia se relacionar comigo e eu, lógico, usar o canal da comunicação adequado para cada um. Isso é uma dica que eu dou aí para os jovens e estudantes, de nós sabermos muito bem escolher o meio, né, da mensagem, né? Mas você lembra de alguma história assim que você pode contar? Nossa! Chegou ali, deu aquele. Porque o primeiro dia a gente tem o Nossa! frio na barriga, o primeiro dia, a primeira semana. Mas uma situação que foi desafiador para você e você conseguiu Nossa! avançar. Inúmeras, Adé. Uma das maiores de todas, de imediato, foi quando eu acho que fazia uma semana que eu estava contratado. E aí o encarregado na época, né, o nosso supervisor, né, pediu para eu preparar uma apresentação para falar como estava a obra. Rapaz, eu gelei. Tá vendo? Ó, vocês que são alunos, quando o professor manda fazer aquela apresentação que dá um gelo na barriga, você imagina fazendo a primeira apresentação pro seu chefe, pro seu patrão. Olha aí como é importante, né, Medeiros? E o detalhe, pessoal, isso, Dedé, era do canteiro. Ixi. Não era numa sala com ar-condicionado, que nem nós estamos aqui conversando e tal. Não, era num canteiro. Então você tinha que mostrar, você tinha que falar para o pessoal com capacete, né, uniformizado. Então, assim, o desafio enorme. Então, o que me ajudou? Eu posso dizer o que me ajudou. O que me ajudou, Dedé, de verdade, foi aquele professor chato, viu, pessoal? Foi aquele professor que pegava no meu pé. Isso me ajudou porque me manteve a calma e eu pude conversar ali com o pessoal de uma maneira muito objetiva. Porque é difícil, né? Um profissional novo,
chegar, por exemplo, num canteiro de obra e falar para um mestre de obra ali que ele está fazendo errado, que ele tem que colocar o capacete, que ele tem que colocar os IPIs. O pessoal fala, peraí, quem é você? Né? Exato. Então qual é o melhor lugar da gente treinar isso, Dedé? É aqui, é na sala de aula, é na escola. É porque aqui a gente está entre amigos, a gente pode errar, o professor nos corrige, né? E aí bola para frente. Mas veja só, você chega num ambiente desse. Ali tem o público, tem não só o público de execução, né? O que a gente aprende. A gente tem público ali de todos os níveis. Você está falando para o pedreiro, mas também você está falando para o supervisor, que provavelmente é um engenheiro. Nada impede de entrar um diretor da empresa. E já teve alguém que chegou e falar, poxa, Medeiros, olha, com as dicas que você me deu, você salvou minha vida. Porque eu estava fazendo uma besteira que podia causar um acidente. Incrível, Dedé. Já teve sim, viu, pessoal? Isso é a maior satisfação que um profissional pode ter, viu, Dedé? Eu posso te garantir isso. Eu reforço nas minhas aulas, né, tanto presenciais aí quanto os momentos que a gente tem aí em EAD. Eu reforço para os profissionais, principalmente da segurança, que nós somos prevencionistas, né? O profissional de segurança, ele não é formado para investigar acidente. Formado para prevenir, né? Para prevenir. A excelência do profissional de segurança é você chegar numa entrevista de trabalho e o Dedé me perguntar, Medeiros, quantos acidentes você investigou? Eu vou te responder, nenhum. Aí você vai falar, peraí, Medeiros, nenhum? Você não sabe? Eu sei, Dedé. Só que na minha empresa, eu atuando como técnico de segurança, nunca ocorreu um acidente. Isso é importante, porque a prioridade ali do técnico é prever os acidentes. Depois que acontece, logicamente tem a investigação, mas ali fatalmente aconteceu um erro, né? E esse profissional está ali para que esse erro ele não aconteça. Então, olha, é uma profissão aí muito bacana, é uma profissão que algumas pessoas olham, né? Tem um olhar um pouco torto, mas é profissão que muitas vezes salva vidas. Eu vi, Medeiros, que ali no seu currículo, né, que você enviou aqui pra gente, você tem atuado fortemente em gestão de projetos, né? Queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando o que é gestão de projetos, né? Porque a gente ouve falar em projeto, mas enfim, o que é isso? Incrível, né, Dedé? Olha só, é impressionante, né? Por quê? As pessoas, quando a gente fala em projeto, pensa em quê? Pensa em algo arquitetônico, né, pessoal? Pensa, olha, o projeto é uma série de desenhos que os profissionais vão desenhar para alguém construir. Né? Inicialmente a gente pensa assim. O que me levou à área de gestão de projetos foi justamente duas coisas básicas. A habilidade que eu construí de liderar pessoas, ou seja, conversar com as pessoas, entender as pessoas, verificar as necessidades delas, e a minha formação em administração. Na empresa, foi questão de oportunidade. O departamento de engenharia precisava não de um engenheiro, precisava de uma pessoa que soubesse de gestão, soubesse liderar, discutir, fazer apresentações, mas precisava de alguém de números. Veja só, gestão de projetos. Qual a empresa que você vai contratar? Como está esse mercado? Olha, eu vou precisar construir uma estrutura metálica, mas eu tenho empresas na minha região que pode me fornecer essa estrutura? E quanto custa isso? E qual o prazo de execução disso? Então, toda essa questão de orçamentária, especificação, contratação de fornecedores, prestadores de serviços, me levou, devido a essas minhas habilidades, ao departamento de engenharia. Então, Dedé, isso foi muito engraçado, porque eu era o único administrador dentro de uma equipe de engenheiros, pessoal. Assim, a sua vida, ela realmente, uma coisa leva a outra, né? Porque aí você saiu do técnico e foi fazer a graduação de administração de empresas. Perfeitamente. E foi trabalhar com engenheiros. Exato. Que já era um grupo de pessoas a quais você já tinha o contato, né? Então, assim, tem um projeto aí que você pode contar pra gente que foi desafiador e que, assim, você colocou em prática com maestria e que é aquele, sabe aquele projeto, aquela coisa que nos enche de alegria mesmo? Tem sim, Dedé.
E só reforçando isso que você falou, você chega no departamento de engenharia, quem você vê lá? Só os cabeças brancas que a gente chama. Inclusive, em algumas empresas, o departamento de engenharia era considerado a gaiola de ouro. Os maiores salários, as pessoas que tinham grandes responsabilidades dentro da empresa. Bom, eu participei de vários projetos desafiadores. É, Às vezes, os projetos desafiadores não são os maiores. Olha que interessante, né? É, Não são os maiores. ó, veja bem o que ele está falando. Nem sempre os maiores projetos que realmente são os que vão dar mais dor de cabeça e os que são mais desafiadores. No caso aí, olha que interessante. O Medeiros está contando pra gente que projeto foi esse. Agora eu fiquei curioso, porque a gente imagina que é uma coisa muito grande que vai ser desafiador, Não, né? não. Então, eu vou te falar claramente. Tratava-se da nacionalização de alguns equipamentos da empresa, né? O que acontece isso? A empresa tinha alguns equipamentos que eram fabricados só no Brasil. E por algum motivo, né, por uma pesquisa aí da direção da empresa, a empresa decidiu que nós deveríamos fazer esses projetos no estrangeiro. E qual foi a minha maior barreira, Dedé? E aí eu já deixo um recado para os nossos ouvintes, né? E principalmente para os nossos estudantes. Foi a barreira do idioma, Dedé. Por Verdade, né? incrível que pareça. É, Então, não, olha só, eu tinha conhecimento técnico, conhecia os equipamentos, só que naquele projeto, naquele instante, eu saía da minha zona de conforto. Eu ia falar com chinês e inglês, vocês imaginam o que é falar em inglês com chinês? Ele fala 10, eu entendo menos um a palavra. Esse é o detalhe, pessoal, não é? Ele fala 10, eu entendo menos um. Eu peço para ele repetir as 10, eu entendo duas. e isso não tinha a tecnologia que tem todo hoje, né? Porque hoje você consegue fazer uma tradução online, simultânea, Não, né? imagina. O máximo de tecnologia que a gente tinha Era o dicionário. era o dicionário e o conference call. Impresso. Impresso, Impresso. E era o início do conference call. Nossa. Era o início. Então imagina só. E além disso, a gente começou a tratar com chineses, com americanos, com os indianos. Então foi desafiador, foi um projeto para a empresa, foi um projeto bastante significativo, mas não foi o maior que eu participei. Olha só que interessante, por conta dessa barreira. Outros projetos muito desafiador. Esse me deu um extremo, foi muito prazeroso porque a gente conseguiu concluir. A gente fechou com o pessoal da China, né? A empresa, nós conseguimos trazer os equipamentos para cá. Isso tudo a gente traduzindo manual, imagina, porque é, até a gente estuda aqui na escola Adélia, né? Uma disciplina muito importante que a gente trata da NR12. Então a gente tinha que traduzir todos os documentos, todos os materiais, tudo para a língua que a norma brasileira exige, né? Então isso também deu um certo trabalho. E o sucesso que nos deixou mais felizes foi que a empresa implantou esses equipamentos, Dedé, e o rendimento, o ponto de equilíbrio, né, para os administradores aí, a gente obteve, acredita, em 8 meses, um rendimento impressionante para a empresa, um projeto de 30 milhões de reais aí que a gente Eu sempre costumo administrou. falar, é importante, né? Não adianta só você ter lá o diploma do técnico ou o diploma de graduação. É importante conhecer uma outra língua e tem que ser o inglês, né? Há quem diz que há alguns anos o mandarim, né? Que é a língua que se fala na China, vai ser tão importante quanto o inglês, mas o inglês é fundamental. Você, pelo menos, você tem uma noção de palavras técnicas da sua área. Hoje a tecnologia, ela ajuda muito. Ela ajuda muito. A gente tem aí tradutores simultâneos, né, tradutor online. O próprio celular hoje ele faz essa tarefa, mas eu sempre digo, né, e você está falando com um Lógico. exemplo aqui de vida. Tem que ter outra língua, gente. A gente tem que saber, tem que ter essa noção de que o inglês ele é super importante, seja para que profissão você exerça. E eu queria também que você contasse um pouquinho, né, assim, vendo o seu currículo, que é bem vasto, você participou da implantação do sistema SAP, né? O que é esse sistema dentro de uma empresa? O Sim. que é o SAP? Conta aí um pouquinho para quem está nos Vou contar assistindo. para os nossos estudantes aí, para os nossos ouvintes em geral, né? Bom, só retornando um ponto que eu acho importante, Dedé. Tudo isso que a gente falou é extremamente importante, tá, pessoal?
mas não deixe que o idioma seja uma barreira para vocês. Exatamente no ponto que o Dedé tocou aqui. Dependendo da área que você vai trabalhar, você não fique preocupado em saber tudo de inglês. Não, pessoal, isso aí vem com o tempo, vem no teu dia a dia. Você vai direcionar o teu estudo para aquela área, para você se desenvolver naquela área. Então, de repente, não se preocupe em não saber cantar uma música em inglês. Exatamente. Mas saiba fazer um e-mail, mandar um relatório para uma determinada pessoa e assim por diante. Ou simplesmente conhecer os termos técnicos, né, da sua área, que é muito importante. Perfeito. A gente costuma brincar, por que as crianças ali estão ligadas no inglês? Porque muitos jogos, né, que elas aí jogam, tem ali o inglês, né, e elas sabem o básico ali e conseguem seguir Legal. as fases, né? Então é uma dica importante. Mas conta aí pra gente, o que é o SAP? O que você implantou? O que significa? Porque deve ser aí bem complexo, né? Então, o SAP, pessoal, é um software, um ERP, tá? Um software de gestão. Ele hoje, nas grandes corporações, ele é um dos maiores sistemas que tem, onde ele faz a gestão de todos os setores da empresa, todos, em geral. Isso é importante porque é uma das questões que mais se falam de compliance atualmente, né? O que é compliance? Compliance é a garantia, né, de que os processos da empresa são seguros contra fraude, etc, etc. E o SAP é um software de gestão, só que ele é extremamente complexo no sentido, Dedé, que ele tem vários módulos específicos de cada departamento. Para mim foi desafiador quando eu fui convidado, né, para participar do desenvolvimento do módulo de manutenção e engenharia, que no SAP tem termos, siglas. O módulo de manutenção e engenharia no SAP é conhecido como módulo PM, tá? O que acontece? Nesse software a gente linka todos os equipamentos da empresa e nós vamos relacionar plano de manutenção preventiva, que nós estudamos aqui no curso de segurança do trabalho, aliás, e também um pouco no curso de administração, principalmente em métodos e técnicas, eu gosto de falar bastante dos tipos de manutenção. Então você consegue, através desse aplicativo, rodar um plano de manutenção preventiva dos equipamentos e através desse plano você monta o seu cronograma. Isso é fantástico, Dedé, você ganha muito tempo, não precisa contratar uma terceira para fazer o levantamento dos teus equipamentos. E através desse plano de manutenção, você consegue fazer um plano de desembolso, né, de pagamentos que vai ajudar você a compor o orçamento anual da empresa. Porque não basta ter só a máquina, né? Não a basta. Máquina ela precisa de manutenção, não é verdade? Pô, e se a máquina você não tem uma manutenção preventiva, você não sabe que tipo de manutenção, se ela não é bem programada, vai dar problema. Vai dar problema, não tenha dúvida. E olha só, pessoal, que interessante. Que nem o carro, gente. Para simplificar, exatamente, né? Se você não faz a revisão do seu carro, você vai ter problema. Então, olha só. Se você faz a revisão do seu carro, quando você vai fazer as suas revisões periódicas, o custo é mínimo, Dedé. Então, isso você já planejou. Você já sabe que no mês seguinte, você já sabe que em maio, por exemplo, no meu caso, eu vou ter que fazer a revisão do meu veículo. Então, eu já sei que lá em maio eu tenho um desembolso. Então, eu já estou esperando aquele gasto. Ok? Estou com todas as manutenções preventivas em dia, em maio eu vou lá. Ok, beleza. Agora, imagina só, não faço nenhuma manutenção, seja no equipamento, no nosso exemplo aqui, o veículo. Chegou agora, estou indo no ano novo com a minha família passear. Carro quebra. Poxa, mas o dinheiro que eu tinha estava reservado lá para o hotel, para os passeios que eu ia fazer com a minha família. Não, agora eu vou ter que gastar na manutenção do veículo. E que é uma manutenção que não era programada, não estava prevista. Aí eu tenho que fazer uma manutenção corretiva não programada. O custo é maior, eu não esperava. Imagine isso em números para a empresa, tá, pessoal? Imagine esses números traduzidos para as empresas, né? Imagina o tamanho disso. E isso daí, Dedé, olha que interessante. Eu falo para os administradores, vocês, né, os alunos principalmente, às vezes vocês acham que vocês vão pegar o diploma de técnico aqui e vai trabalhar apenas no escritório. Não, pessoal.
Tem muito campo, Dedé, para o profissional técnico. Muito campo. Você pode cair na gestão de uma manutenção, que hoje está requisitando inúmeros profissionais. Não, e assim, pro pessoal entender, né, o que... Deixa eu ver também se eu entendi, né? Ah, lógico. Porque eu sou técnico só em administração, mas a minha área, eu sou pedagogo, Imagina, turismólogo, imagina. mas assim, eu imagino que as empresas, né, que trabalham na indústria, quando elas têm o capital de investimento de empresas estrangeiras, essas empresas elas vêm e querem saber, peraí, você tem máquina, você vai conseguir produzir isso, tudo? Como é que você vai conseguir produzir? Quanto às máquinas? Quem vai fazer a manutenção? Será que não vai me dar problema? Será que não vai atrasar o que eu estou pedindo para você me entregar? É mais ou menos isso. Tem que estar tudo bem formatado para, opa, confio nessa empresa brasileira, vou começar a comprar dela. Não é mais ou menos isso? Perfeito, Dedé. Eu estou suspeitando que você é investidor estrangeiro. Então, perfeito, pessoal. É isso mesmo. Inclusive, Dedé, hoje isso é objeto de auditorias dos clientes, né? Por exemplo, hoje, atualmente, na indústria onde eu trabalho, nós temos uma auditoria específica do cliente. Então, o cliente ele tem uma certificadora que ele manda nos auditar periodicamente, tá? Para ver se nós temos as condições de atender esse cliente específico, se nós temos um bom gerenciamento de risco do nosso negócio. Olha só, aparece uma palavra nova aí, tá, pessoal? Que também faz parte da cadeia da gestão de projetos, que é a gestão de riscos, viu, pessoal? É muito importante. Eu tenho conversado ainda brevemente com os alunos sobre a gestão de riscos. Porque todo contrato tem um risco. Exato. E as empresas elas têm que calcular o certo risco. Tem um risco no agro, né? E com certeza existe o risco na indústria. No agro, que risco no agro? Aconteceu alguma mudança climática, choveu demais ou choveu de menos. É um risco que tem que ser calculado nessas operações, não é verdade? Perfeito. Lembra do que a gente comentou e você chamou atenção para que, inicialmente na nossa conversa, a gente falou o seguinte, olha, às vezes o pequeno pode se tornar mais complexo, né? Imagina só, você é um fornecedor, né, de pisos para uma construtora. Você é um pequeno fornecedor, você é uma casa de material de construção, então você é o administrador, tá? Você é o administrador lá, o responsável. Então, a construtora Medeiros Limitada encomenda lá para a empresa, né, do Dedé 300 metros de porcelanato, né? E ela acerta com o Dedé para entregar no dia 15 de dezembro. 15 de dezembro. O Dedé confirma que vai atender dia 15 de dezembro. A construtora Medeiros vai lá, programa toda a mão de obra. Hoje em dia, Dedé, as empresas estão enxutas, just in time também, na prestação de serviços. Porque a mão de obra está mobilizada. Porque eu costumo falar, Medeiros, muitas vezes as pessoas elas não têm uma boa interpretação. Empresa foi feita para dar lucro. Né? E se esses processos eles são quebrados, impacta diretamente no lucro dela. Então, olha como é importante, porque muitas vezes o aluno vai lá ver, cadeia de processo, gestão de processo. O que é isso? Projeto? Não, isso aí é para encher linguiça de currículo. E não é. Não é. É uma coisa muito, mas muito importante, não é mesmo? Muito séria. Inclusive, só para finalizar esse exemplo claro, mas que bastante complexo. Então, imagina só, eu mobilizei a mão de obra, você me garantiu que ia entregar dia 15, eu contratei 10 azulejistas, certo? Especialistas daquele porcelanato. Que você ia fabricar. Que você ia fabricar e me entregar no dia 15. Exato, que eu ia fabricar. Então eu contratei o pessoal antes, tive que fazer toda a documentação para deixar o pessoal dentro da lei, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui de tudo da empresa formal, né? Deixar bem claro. Então eu tô lá com o meu pessoal. Aí o Dedé me liga no dia 15, a mão de obra lá, mobilizada, 7 horas da manhã, e fala, Medeiros, olha, meu transportador atrasou e eu só consigo entregar o material para você no dia 20. E aí? Vocês estão entendendo, pessoal, como é complexo o mundo de gestão de projetos e gestão de risco. E o profissional de gestão de risco, Dedé, ele vai dar esse apoio. E eu motivo os nossos alunos quanto a isso. Né? Pessoal,
são coisas simples que impactam. Isso, o nosso aluno, o nosso formando, o nosso técnico, ele não precisa estar numa multinacional. Esse é o detalhe, pessoal, que eu queria chegar. O campo é extremamente importante. Por isso que às vezes no jornal o Bonner fala, falta qualificação técnica no Brasil. É aí que eu queria chegar, E pessoal. muita, gente. E muita, e muita. Eu queria já aproveitar, você que está gostando do papo, clique no sininho, inscreva-se no canal. O sininho é importante você clicar lá para receber todas as atualizações do nosso podcast aqui. É óbvio, o podcast, a gente tem o nosso parceiro, que é a Escola Técnica Adélia, os cursos do EADélia. Não deixe de dar uma visitadinha lá no nosso site, www.escolatecnicadelia.com.br, e veja todos os cursos técnicos que nós oferecemos e também os cursos profissionalizantes. Mas voltando aqui para o nosso papo, Medeiros, você se consolidou no mercado de trabalho, né? Foi puxando uma formação atrás de formação. E o que levou você a vir aí para formar acadêmicos, para lecionar, para colocar mais pessoas no mercado de trabalho? O que levou? Como é que você veio parar, né, no mundo aí da escola? Realmente entrar numa sala de aula, porque eu tenho certeza que foi um outro desafio, né? Foi um desafio tremendo, Dedé. Olha só, perco o rumo, falar a verdade, quando eu começo a falar sobre isso. Por quê? Aí eu gostaria de fazer alguns links, né? O primeiro deles, pessoal, foi com a experiência do SAP, né? Por isso que eu gosto de colocar ali. Porque, além de nós lá, né, desse grupo, né, a qual eu pertenci, desenvolver esse sistema na empresa, implantar, né, eu pude trabalhar com pessoas de vários países na implantação do SAP. O SAP é um sistema alemão, é patenteado esse sistema. É um sistema alemão patenteado, tá? É um software. É um software patenteado alemão, né, cujo cada acesso custa um valor grande para a empresa, tá? Ele faz todo o link com o SPED fiscal da Receita Federal, enfim, ele cerca toda a gestão da empresa. Bom, então, era uma das nossas atividades ser agente multiplicador, porque a empresa ela não iria colocar 300 pessoas, Dedé, no projeto. Sim, até mesmo por questão de custo. Por questão de custo, mobilização do pessoal e tudo mais. E aí, eu fui contemplado para ser um agente multiplicador do módulo de manutenção e engenharia. Que nesse sistema, tá, pessoal? O módulo de engenharia de projetos é conhecido como CAPEX, tá? Ó, eu já tô prevendo. Porque acho que a maioria das pessoas que começa a lecionar, eu acho que vem mais ou menos da história que ele tá contando, ó. Veja bem, praticamente você começou a ensinar como é que funcionava o software para os demais colegas, não é isso? E veja bem, pessoal, que não é aquela instrução, viu, Dedé, do professor de informática. Sim, Porque é a instrução do conceito, como que o sistema funciona, qual o impacto se você lançar uma nota errada. Qual o impacto de eu apontar uma hora de um mecânico num equipamento errado? Então, olha só, quando o diretor lá da manutenção for rodar um custo de manutenção por equipamento, ele pode sugerir a substituição de um equipamento que está bom, porque o mecânico apontou a hora errada. Olha só a importância, hein? Porque o mecânico apontou a hora no equipamento errado que ele trabalhou. Então, a empresa pode substituir um equipamento que teria uma vida útil maior e deixar um equipamento que apresentou algumas falhas de fora. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Se a menor, por mais que a menor erre, uma hora vai pressionar a maior, né? É isso que eu falo para os nossos alunos. Eu tenho o maior prazer de falar para os nossos alunos. Então você começou na verdade, dar um treinamento do software para os seus colegas de trabalho, e aí nasceu o professor dentro de você? Então, quase. Quase. Mas é porque ser professor, educador, né, é algo que eu acho que você tem que ter aquele ponto-chave. Né? É lógico que ali me deu muitas habilidades, né, de conversar com diversas pessoas. Mas aí, Dedé, eu fui
convidado para a empresa para trabalhar de um processo de voluntariado. Certo. Para falar com comunidades carentes na cidade de Cubatão. E aí foi o meu chá. Foi quando eu entrei num colégio público, né? E foi até engraçado porque a gente foi fazer lá a apresentação, né? Falar da importância lá para os garotos e a gente foi meio que uniformizado, entre aspas. E aí eu lembro, cara, como se fosse hoje, né? Um garotinho assim de uns 9 anos de idade. Depois que a gente terminou, eu saí, ele correu, puxou na minha calça e falou assim: tio, eu quero ser como você. Aí você desmonta. É verdade. Aí você fala: pô, peraí, olha só, em que eu posso contribuir para que aquele garoto conheça um pouco do que eu vivi? Qual é o melhor caminho, Dedé? Aqui, na sala de aula. E eu encontrei uma oportunidade aí nas escolas que eu lecionei e que hoje eu leciono exclusivamente aqui para a Escola Adélia. E é um prazer falar assim, a gente, o professor da educação básica, é óbvio que ele prepara o aluno, né? Sem dúvida nenhuma, ele dá toda a base, né? Mas a educação profissional tem uma pegada de realmente transformar, né? Você transforma a pessoa e é muito engraçado quando a gente vê aquele aluno entrando no primeiro módulo e quando ele sai no terceiro módulo, ele sai uma outra pessoa, não é verdade? Então, assim, realmente eu acho que é a chave. Eu acho que esse mosquitinho de transformar as pessoas é que realmente morde as pessoas. Eu falo assim, não tem como a pessoa... Você não tem até o curso de pedagogia, né? A pessoa vai lá estudar realmente para ser professor. Mas você tem que nascer com aquilo, né? Porque se você não nasce com aquilo, não tem jeito, não é? Você não acha um pouquinho disso? Porque a tua vida te levou a despertar isso. Você não imaginava que um dia você ia entrar numa sala de aula, ou eu tô errado? Não, tá perfeito, tá correto mesmo, pessoal. E é verdade, Dedé, tem que ter isso tudo mesmo. E olha só, eu trabalho na indústria hoje ainda, né, pessoal? Então, mas não tem um dia que eu não chegue na sala de aula preparado para dar aula. Não tem um dia. Pode estar chovendo, pode estar calor, o ar deu problema, o ventilador não liga, não importa. Quando eu entro na sala de aula, eu estou motivado e preparado para dar a melhor aula possível. Não importa como foi meu dia. Se meu dia foi ruim a ponto de eu não dar aula, eu simplesmente não venho para aula. Né? Por quê? Por causa dessa ação transformadora que você falou. É uma palavra na sala de aula que vai fazer a diferença, pessoal. Que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa que está ali. É verdade. Né? Porque de repente ele só está esperando uma palavra. Você pode falar 3, 4, 5 horas, mas ele só quer uma palavra. Às vezes é aquela palavra que vai falar, não, é isso que eu quero. É aqui que eu vou. Né? E só para ilustrar um pouco, eu fico muito feliz quando eu vejo ex-alunos meus aí no mercado de trabalho. Recentemente a gente teve aqui no Adélia um mini curso e eu tive o prazer de trazer um ex-aluno meu do curso de segurança do trabalho, que ele hoje é técnico aqui em um terminal aqui na cidade do Guarujá. Dá orgulho, né? Nossa, não tem orgulho melhor, né? De saber que você contribuiu para a evolução daquele ser humano, que hoje o que você passou em sala de aula ele está executando. Assim, eu acho muito bacana. Aproveitar que a gente está falando de segurança do trabalho, que você já deu o exemplo aí do teu aluno, fala-se muito nas ISOs, né? ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000. O que é essa tal de ISO aí? Conta um pouquinho aí pro pessoal. Vamos falar. Bom, a ISO, né, pessoal, é uma norma de padronização mundial, tá? Então, hoje, Dedé, uma empresa de médio porte, né, dependendo do segmento que ela atua, ela não consegue sobreviver sem uma certificação ISO. Certo. Então, a certificação ISO, eu estou falando assim, olha, aqui na minha empresa as coisas funcionam assim. E eu contrato uma certificadora, tá? Para ela testar se o que eu falei que eu faço, eu realmente faço, tá? Por que isso é importante, né? Porque imagina, ninguém quer trabalhar numa empresa onde você não sabe se você vai voltar para casa com todos os membros do seu corpo, né? Ninguém vai querer trabalhar numa empresa que
quando chega lá no 5º dia útil, o seu ordenado não está depositado, né? Ninguém vai querer trabalhar numa empresa onde você, na hora do almoço lá, não tem uma comida preparada de uma forma adequada. Então, a ISO são normas de padronização internacional. Muitos clientes, Dedé, só compram produtos de empresa que tem certificações. Né? E Quais aí, que são as mais importantes? Você poderia citar aí pra gente? As mais importantes, Dedé, é a 14001, que ela é voltada para a sustentabilidade, né? Toda a questão de meio ambiente dentro da empresa. Começou com a 9001, que é a de segurança do trabalho, a norma de padronização, e hoje isso foi interligado com a nova 45001. A nova 45001, a norma ISO 45001, ela trata da gestão, né, de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente. Você falou da questão ambiental. É importante aí para quem está nos assistindo, tem empresas que, se não tiverem essa certificação, por exemplo, não conseguem vender para a comunidade europeia, principalmente, que é uma comunidade que preza muito, né, não consegue entrar em determinados mercados internacionais, não é isso? Evidente isso. E uma outra deixa, tá, Dedé, que eu quero falar, que às vezes nós, como os professores aqui da Escola Técnica Adélia, nós motivamos os alunos, principalmente os de administração. Nós estamos falando de normas ambientais, normas de segurança, mas os profissionais que mais trabalham com as ISOs são os profissionais de administração. Olha que interessante. Veja bem. Então, pessoal, às vezes, né, é aquela palavra que eu te falei na sala de aula que vai motivar o aluno. Você vai falar assim, olha, aqui tem um nicho para você. Quem vai elaborar o procedimento de como você vai desligar uma máquina sem que os resíduos, né, contaminem o solo, é o administrador que vai fazer esse procedimento. Olha, para você é o exemplo claro, né? Você disse que começou com segurança do trabalho e foi fazer identificação. Aí a gente tem exemplo de alunos aqui, que muitas vezes começam a fazer o segurança do trabalho, depois vão para o técnico em administração ou para o logística, porque são cursos, né, que se interligam, né? Não tem como fugir ali. E, inclusive, são cursos, né, para quem está nos assistindo, que você faz um e elimina disciplinas do outro, porque são disciplinas que existem nos 3 cursos, não é verdade? Exatamente, né, Dedé? Evidente que uma se complementa com a outra. Imagine só como seria bom para um profissional de logística que faz toda a programação dos transportes, pessoal, conhecer sobre segurança do trabalho. Será que a transportadora que eu estou contratando, ela atende à norma internacional de rotulagem do caminhão? Né? Olha só, tu imagina um profissional técnico em logística que faz a programação da transportadora, ele conhecer de segurança do trabalho. Esse é o diferencial no mercado de trabalho, viu, Dedé? Por isso, pessoal, que às vezes as pessoas vai lá, a gente fala, dá uma gulgada, né, gente, entre aspas, né? Então a pessoa coloca lá, salário do técnico em logística. Aí ele vê lá um determinado valor. Aí ele fala, eu não vou fazer isso aqui não porque eu quero ganhar mais. Mas, pessoal, aquilo é uma mera referência. Imagina um profissional de logística, um técnico em logística que tem esse conhecimento. Vocês acham que ele vai ganhar o teto da categoria? Jamais, né? E assim, a gente está falando de profissões que as pessoas elas têm que entender, por exemplo, logística. Como a gente está numa área portuária, a pessoa acha que vai trabalhar só no porto. E não é verdade, né? O campo é gigantesco. A gente viu um grande problema de logística agora na própria pandemia, com o e-commerce a milhão, né, crescendo loucamente no país, nós esbarramos no quê? Na logística. A começar pelo que o país tem que evoluir muito, né, na sua malha ferroviária. O Brasil é um refém hoje de caminhão, né? Conta um pouquinho aí, porque muitas vezes as pessoas veem segurança do trabalho, vou trabalhar só na obra, sei lá, eletrotécnica, eu não quero trabalhar, não quero ser eletricista. E o campo é enorme, não é verdade? É extremamente enorme. Vou citar um exemplo claro. Não fui professor desse aluno, infelizmente, mas eu sei que esse aluno ele se formou aqui na Escola Técnica dela, inclusive estou tentando um contato com ele. Ele se formou em eletrotécnica aqui, nessa escola onde nós estamos falando. E esse aluno, ele foi trabalhar, né, com montagem de shows, né,
dos cantores sertanejos lá em Goiás. Olha Ele aí. faz parte da equipe de uma dupla sertaneja aí, eu não sei se eu posso citar o nome. Posso citar o nome? Pode, claro. Tá? Da dupla É conhecida? Jorge Mateus, Ó, bem melhor conhecida. ainda, ó. Tá vendo? E ele faz parte da equipe, né, como técnico em eletrotécnica, para montagem de palcos dessa empresa. E além desse, imagina só, eu estou dando exemplo do técnico eletrotécnica, mas você imagina como que é, qual a quantidade de profissionais de logística para você montar um evento de um show desses artistas. Recentemente a gente viu no Rio de Janeiro o caso lá do acidente lá com a cantora norte-americana Taylor Swift. Imagina só, pessoal, aquilo ali, quantos profissionais de logística não estavam envolvidos e por que aconteceu, infelizmente, uma fatalidade. Será que tinha profissionais de logística? Exato, aí é o que vem pela minha cabeça, né? Será que tinha? Imagina um evento, pessoal, como agora que vai iniciar aí do carnaval, né? Um exemplo, se a escola lá de samba que está desfilando passar 1 minuto após, ela pode perder um campeonato, que pode significar ela não ter a verba disponível para o ano que vem disputar lá aquele evento. Então, imagina a logística necessária para você colocar uma escola de samba dentro do sambódromo e que ela cumpra com perfeição a sua passagem ali na avenida. É incrível, Dedé, é fantástico. O que você está falando tem total razão. Assim, a gente acaba nem pensando, mas o próprio carnaval aí, festa popular, se não tiver uma boa logística, a festa não flui. Né? Foi o que ele falou, a escola de samba aí pode perder pontos. A gente falou de segurança do trabalho, eu também conheço um aluno que se formou aqui e ele nunca imaginou, mas hoje ele trabalha embarcado. Fantástico. Ele falou, bom, mas técnico em eletrotécnica, eu achei que, sei lá, ia trabalhar com telecomunicações, ia trabalhar, sei lá, sendo eletricista. Instalando ar-condicionado. E eu fui trabalhar embarcado, e quem trabalha embarcado, você sabe, né, que tem uma rentabilidade muito boa. Agora, eu queria, você que está aí diretamente ligado na indústria, né, qual que você acha que são os desafios e a tendência aqui na indústria brasileira? Olha, Dedé, os desafios, pessoal, são muito grandes, né? O primeiro desafio, Dedé, principalmente na indústria, por incrível que pareça, é a questão da tecnologia usada de maneira inadequada, tá? Por quê? Olha só, aqui nós desenvolvemos habilidades aqui para o pessoal usar recursos tecnológicos. Ótimo, excelente. Só que dentro da empresa, a tecnologia ela tem um efeito de distração. Hoje, nós vivemos na indústria 4.0, caminhando aí, para Deus sabe com a inteligência artificial e etc. Então, imagina só, você chega dentro da empresa, onde é tudo automatizado, né? Então, você tem que ter o conhecimento tecnológico, mas a tecnologia não pode ser sua distração. Um exemplo claro, o celular. Né? Algumas empresas estão proibindo o celular, né? Na área e etc. Por conta disso. A gente teve recentemente um caso de Cubatão, com um acidente com a funcionária, que ela utilizava da tecnologia para executar a sua atividade, tá? Só que, em virtude daquele local ali não ser o mais adequado para ela estar utilizando a tecnologia, o operador de empilhadeira veio a atropelar essa pessoa, né? Isso recentemente, aí um pouco antes da pandemia. A gente tem inúmeros casos de acidente, mas... Então você acha que um grande desafio é o mau uso da tecnologia na indústria? Não tenho dúvida disso, Dedé. Pessoal, não tenho dúvida disso. O mau uso da tecnologia na indústria. Por outro lado, agora um desafio de formação. Pessoal, queira ou não, nós temos que conviver com a tecnologia. Ela não pode ser o nosso capetinha que a gente quer longe. Não, é importante você frisar isso. Não pode. O professor Medeiros não é que ele está falando que a tecnologia é um problema. Não, muito pelo contrário. É que se realmente a tecnologia for mal usada, a indústria ela tem muito a perder. E, assim, o que você acha? Qual é o maior desafio, principalmente da indústria brasileira, aí
para os próximos anos? Que desafios nós vamos ter que superar, né, para realmente, né, o Brasil se tornar um país de primeiro mundo, né? Porque, sim, um país com uma boa indústria está muito acima dos outros, né? Dedé, o desafio continua sendo realmente a qualificação técnica dos trabalhadores. A mão de obra. Pessoal, a mão de obra é um problema. Inclusive o seguinte, como eu vou repor? Como vai ser essa migração? Nós temos que entender que nós estamos passando por fases e nós vamos ter que migrar daqueles profissionais que tinham conhecimento debaixo do braço para esse conhecimento se tornar tecnológico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa juventude que está chegando, ela tem que ser muito mais preparada. Você entendeu? Porque além do conhecimento que eu tenho hoje, eles vão ter que ter o conhecimento da tecnologia, e isso é constante, pessoal. Não, e é engraçado Constante. que vão existir mais pra frente profissões que hoje não existem, né? De fato. Vão existir. E assim, sem dúvida nenhuma, parece que a gente que trabalha em escola, a gente fica gritando sozinho, né? Mas realmente, gente, olha, mão de obra, vagas tem oportunidades. O que o Brasil está carecendo é de mão de obra qualificada. Infelizmente, não sou eu que estou falando, não é o Medeiros que está falando. É uma realidade, né? O Brasil ficou muito atrás dos países desenvolvidos na questão de profissionalizar, né, as pessoas, os adolescentes. E olha, gente, não é só adolescente não, porque a gente tem aí muita gente que tentou de tudo na vida e realmente botou a mão na consciência e falou assim, olha, se eu não sentar numa sala de aula e estudar, eu não vou ter oportunidade, né? E eu já queria aproveitar esse gancho aí para você dar um conselho aí pro pessoal que tá meio na dúvida, será que eu começo um curso agora? Será que eu começo depois? Ah, será que eu vou fazer um curso? Será que eu vou ter oportunidade mesmo? O que você tem para falar para esse pessoal que tá indeciso ainda? Fica muito com receio, né? Será que realmente as oportunidades vão aparecer para mim? Pessoal, o conselho que eu dou para vocês é que já passou da hora de vocês iniciar. Um curso técnico, um curso profissionalizante, né? Por que eu falo isso, Dedé? Eu falo isso porque o negócio é dinâmico, Dedé. Você pode ser atropelado. Oportunidades estão aí, cabe nós estarmos preparados. Porque não adianta a gente falar que não vai ter oportunidade se eu não estou preparado. Se eu não estiver preparado, nunca vai ter oportunidade. O que me fez o Adélia me trazer para cá? Não foi. O Adélia poderia trazer qualquer profissional para cá. Existem vários no mercado. Só que o Adélia só ia trazer um profissional qualificado para cá. Sim. A Escola Técnica Adélia não ia entregar o produto dela na mão de alguém que não está preparado para entregar esse produto. Então, o que eu falo para o jovem. Nenhuma empresa vai contratar se você não estiver preparado. Oportunidades, Dedé, tem desde o pequeno, a gente citou aqui anteriormente, até o grande. Sabe aquele vídeo lá do YouTube da casa e dos milhões? Pessoal, eu não conheço ninguém. Se vocês conhecerem, por favor, me ajuda. Me ajuda porque não dá. Hoje tem Não dá. No Brasil criou-se uma narrativa, né, que você com o celular na mão e com internet você pode ficar milionário. Realmente, acontece, existem pessoas, mas é o mesmo fator de eu falar, olha, quantas pessoas você conhece que ganhou na Mega Sena? Né? Qual a probabilidade disso? Então, gente, o recado importante que a gente quer passar para vocês aqui nesse podcast é que o Brasil ele necessita de mão de obra qualificada e para você se qualificar, nós temos aí um portfólio lindo, enorme, tanto de cursos profissionalizantes como de cursos técnicos. Inclusive, a gente tem aqui a modalidade em EAD, né? Para aquela pessoa, de repente, que está trabalhando, não consegue vir à escola presencialmente, o diploma é o mesmo. E detalhe, né? Nos cursos técnicos em EAD da Escola Técnica Adélia, você consegue se formar a partir do 6º mês. Né? Então, não tem jeito, né, Medeiros? Tem que vir para a sala de aula e estudar. Não tem jeito, Dedé. Pessoal, não importa o quanto você está cansado, não importa se você vai deixar de comer aquela pizza no final de semana, né? Às vezes a gente fala muito isso. A gente, às vezes, tem que abdicar de algumas coisas para a gente alcançar algo, né? Imagina, o profissional, né? O esportista de alta performance, muitas vezes ele tem que deixar de ir na balada, ele tem que deixar de ir numa festa, porque ele precisa treinar.
E na vida profissional é assim. Muitas vezes eu tenho que até deixar de colocar gasolina no meu carro. Impressionante isso, falar isso, né? Às vezes você tem que deixar de colocar o combustível no seu carro, porque aquele combustível, né, vai fazer falta, né, no seu veículo. Mas se você colocar o combustível, você vai deixar de você fazer um curso qualquer, seja um profissionalizante, que nem a gente tem aqui na Escola Adélia, seja um curso técnico, e isso pode significar que você não consiga trocar o seu carro no futuro. E Né? Impressionante. A gente tem que parar de romantizar algumas coisas, né? Olha, eu só vou trabalhar, meu sonho é trabalhar com o que eu amo. Gente, de repente você nem sabe direito o que você ama. Vem fazer um curso, se profissionaliza, porque pode ser que você passe a amar essa profissão, como aconteceu com você e como aconteceu com diversos alunos, né, que passaram aqui pelo Adélia, não é verdade? Exatamente. Inclusive, quando eu era criança, é até bastante interessante, isso você tocou no ponto, mas só para enfatizar, né? A gente, quando é criança, a gente cria umas coisas na nossa cabeça, né? E a gente... Quero ser astronauta. Quero ser astronauta. Como se fosse simples, né? Como se fosse simples, né? E o meu filho, ele, quando era pequeno, ele falava que queria ser coletor de caminhão de lixo mesmo, porque corria e tal. E hoje ele está na área aí da tecnologia. Acho que aconteceu comigo, aconteceu com ele, com qualquer um. Mas, pessoal, eu os convido, eu os motivo, eu os incentivo a procurar um curso técnico, um curso profissionalizante, porque, Dedé, é isso que falta no Brasil. Olha, um engenheiro pode cuidar de uma empresa de 200 pessoas, mas um engenheiro, vai precisar de 200 técnicos ou de 200 profissionais qualificados. É só você ver a proporção, pessoal. Né? E aí nós citamos aqui vários profissionais, citamos profissionais do ramo que trabalham embarcado. Muitos técnicos embarcados, Dedé, ele ganha o triplo de um engenheiro, de um graduado. É isso que eu motivo o pessoal do técnico, é nesse sentido também. Medeiros, estamos chegando ao final aí de mais um podcast para cima. Vou deixar alguns minutinhos aí para você fazer algumas considerações, mas eu queria agradecer aí a sua disponibilidade, né? A gente está quase próximo do recesso, você vir aqui, bater um papo com a gente, e só tenho a agradecer, e fica aqui o convite para você voltar, quem sabe, né? Vamos trazer um aluno aqui para bater um papo também com quem está nos assistindo, que é muito importante. Obrigado, Medeiros. Eu que agradeço, pessoal, agradeço o Dedé, agradeço a escola, né, por esse espaço maravilhoso. Eu entendo que esse formato aqui vai alcançar muitas pessoas e que as palavras aqui que nós conversamos cheguem no coração dessas pessoas. Eu não sou muito de romantizar, né? Até os alunos, eu pego no pé dos alunos mesmo, eu falo para eles que administrar não é fácil, ser um técnico prevencionista de segurança do trabalho não é fácil, né? A nossa atividade envolve muitas pessoas. Se um administrador errar, a gente pode levar uma empresa à falência. E com isso, pessoal, tirar o sustento de várias pessoas. Se um técnico de segurança errar, ele pode ser o causador aí da perda da vida de uma pessoa e esse pai, essa mãe não retornar para o seu lar. Toda mãe, toda esposa, todo filho, Dedé, entrega a sua família na empresa inteira. Ela quer receber o pai inteiro, ela quer receber o filho inteiro e a mãe completamente inteira. Então, pessoal, o recado que eu deixo é: sintam-se motivados e com muita força mesmo, com muito esforço, vamos para cima, né? Como o nosso lema aqui do nosso podcast. Para cima e além, hein, pessoal? É isso aí. Pessoal, obrigado aí pela participação de todos vocês, obrigado por nos acompanhar até este momento. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar lá o sininho para receber sempre a nossa notificação. Vem para cima, grande abraço e até o próximo.